Você está ouvindo Roteiro Cast. Fala aí, ouvinte do Roteiro Cast, mais um episódio dessa nova temporada, desse mês de outubro especial, com convidados especiais. E dessa vez a gente vai botar nossa paixão gamer em jogo, pois sim, esse episódio de hoje vai ser uma típica conversa de locadora. É uma conversa de locadora tão forte que se você derrubar o controle vai ter 10 minutos a menos de jogatina. Perdeu 10 minutos! A gente vai conversar sobre os melhores consoles já lançados, os mais importantes, os que tiveram os melhores jogos exclusivos, com a maior receptividade dos fãs e a grande importância de mercado que eles tiveram. Aqui conosco a gente tem como convidado especial o Maílson Andrade, que trabalha com marketing da loja Hamilton Games, produtor de eventos também, tanto na loja como em outros eventos voltados à cultura gamer da cidade, e entusiasta de Game Boy. Ele vai falar isso já com a gente. Tudo bom, Maílson? Tudo bom, John? Apresente aí, se acuse, fale um pouco de você aí e da Hamilton Games. Eu trabalho na Hamilton Games já há uns 5 anos, organizo eventos lá, campeonatos, tanto lá como em outros locais. Trabalho com marketing da loja e também sou integrante da USEG, da União Cearense dos Gamers, também na parte de eventos. Você confere o episódio de hoje do Roteiro Cast comigo, Jonathan Silva, no Instagram, @JohnMinoSilva. Comigo também, Daniel, no Instagram, @DanCSS. E esse é o Roteiro Cast. Começa falando desse que foi, pra mim, o meu primeiro console. Eu tinha 7 aninhos, isso em 1997. Ah, cara, tanto tempo. Que foi o Super Nintendo dessa empresa centenária e até hoje mexe com o coração de muito gamer, com seus jogos exclusivos e a sua dose imensa de aventura que eles colocam nos seus games. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou nada. Eu já começo perguntando pro Daniel e pro Maílson o console especial que eles têm uma lembrança que vai levar pra toda a vida. Bom, a Nintendo, né? Acho que a nossa geração, principalmente, que é mais novo, que tem ali quase seus 30, 35 anos. Estes são alguns sinais de que você está ficando velho. Eu acho que o principal contato foi com a Nintendo. Foi um boom aqui no Brasil. Muitas franquias foram importantes. Eu acho que é quase impossível você falar que não jogou o Super Mario. Acho que todo mundo teve esse contato. Então é uma franquia, um console muito importante para todo mundo, né? O meu console favorito também é o Super Nintendo. Eu vivia nas locadoras nos anos 90 e até hoje tudo que eu sou, tudo que me define como gamer veio dessa plataforma. É muito especial pra mim. O Super Nintendo, eu acho que ele abriu os olhos de muitos gamers para as possibilidades. É porque, primeiro, ele foi lançado em 90, 91, não sei exatamente que ano ele chegou no Brasil. Foi lançado oficialmente em 1990. 90, isso. Porque, cara, eu adquiri ele em 97, acredito que 97 e 98, e era uma época que você comprava o Super Nintendo e ele via com um exclusivo da empresa, e o exclusivo que eu tinha comprado na época era o que vinha com o Super Mario. Eu acho até melhor porque, se não estou enganado, tinha um exclusivo do Zelda, e eu acho que eu não teria paciência pra jogar Zelda. Porque os jogos do Zelda já eram longuíssimos na época, e veio do Super Mario. E, cara, eu acho que se eu tentar se reproduzir com fidelidade o que eu senti nesse momento da minha vida, eu não teria como explicar, porque foi tudo tão lindo. Você conectando o adaptador do Super Nintendo da TV de tubo, e aí você tinha aquele jogo que era coloridíssimo, uma paleta de cores muito viva, e a música era contagiante. E a aventura era muito pedagógica, porque você não sentia grandes dificuldades de completar as fases e tudo. Eu não sei, cara, eu acho que foi um desabrochar na minha cabeça que até hoje, quando eu pego, mesmo pra jogar em emulador, quando eu pego pra jogar Super Mario World, o primeiro jogo que eu joguei no Super Nintendo, sabe, já começa a quase chorar. Quando toca a música de abertura, eu já me perdo todo. Haja coração! E assim, foram jogos muito marcantes, né? A gente teve Super Mario, marcou a infância de todo mundo. A gente teve Street Fighter
Fighter 2 foi muito marcante. Então, assim, era muito massa, né? As pessoas jogando em casa, os amigos. Era sempre um jogo muito querido. Também tinha Donkey Kong, que era outro vício, né? Um jogo super bem feito e bem construído para aquela época, né? Que era muito feito em pixels e ele misturava uma coisa meio 3D, né? Era uma evolução para aquela época. E é massa a gente ver que essas franquias, né, que marcaram há mais de 20 anos atrás, quanto elas são importantes, né, e fortes hoje. A gente tem o Super Mario aí, que tá mais forte do que nunca, o Super Mario Odyssey, né, no Nintendo Switch. A gente tem Street Fighter também, vários campeonatos, aí firme e forte. Então foi um console muito querido. E eu acho que sempre uma referência de quando você fala de nostalgia e de contato com videogames. O Super Nintendo, ele marcou tanto os brasileiros, né? Que a gente tem até um jogo favorito, que é o Top Gear. Faz muito sucesso no Brasil, mas nem tanto em outros países. Tanto que o compositor das músicas, ele fica impressionado como esse game fez tanto sucesso aqui, não nos Estados Unidos. Ele foi feito no Japão? Boa pergunta. Ele é da Kenko. Eu não sei eu não sei se ele foi feito nos Estados Unidos ou no Japão. Mas sei que o compositor, ele é americano e ele fez mais sucesso aqui no Brasil que em outros países, inclusive, esse game. O Nintendo, ele ficou muito popular. E eu me lembro que um dos fatores de popularidade do Nintendo é que ele teve produção na Zona Franca de Manaus, o que barateava muito o console para ser vendido aqui. Na época dos arcades também, o Street Fighter, citado por Daniel, tinha muito dos arcades, mas você também tinha o surgimento das locadoras que estavam chegando em grande parte, principalmente nas periferias das grandes cidades. E eu acho que também pelo custo do Nintendo na época, eu me lembro que eu comprei o Nintendo, acho que foi por R$170, se eu não me engano. Era uma grana, né? Tinha acabado de... Era 3 anos da chegada do real e tal, mas ele ainda era bem barato comparado com outras A grande questão do Super Nintendo naquela época era também a questão da pirataria, né? Quando o console chegou, a pirataria ela foi muito forte, né? Então os componentes eram falsificados. Existiam muitas variações e até os próprios cartuchos também eram. Então havia realmente um custo muito abaixo por conta da pirataria, que cresceu bastante. Aí, enfim, né? Foi o PS1, o PS2 e hoje não existe tanto com o PS4, por exemplo, nem Nintendo Switch. Mas que na época a pirataria ajudou a crescer esse segmento aqui, né? Pro bem ou pro mal. Na época, a Playtronic e a Gradiente, que ficaram responsáveis por distribuir o produto da Nintendo aqui no Brasil, né? Mais especificamente os videogames. Mas mesmo pra época, eu me lembro que ele era um pouco caro, sabe? O que tornou acessível foram jogos piratas de se conseguir, não é? Como vocês falaram, foi na época que começou as piratarias dos cartuchos, não era tão comum quanto do PlayStation 1 e do PlayStation 2, que qualquer pessoa faz uma gravação de um jogo em sua casa, mas ela existia, né? Você tinha uns cartuchos que vinham vários jogos em um, não sei se vocês se lembram, né? 7, 9, 10 jogos em um, piratinha. Sim, total. Eu me lembro de um que era 8 em 1, que tinha um que era do Asterix, inclusive, joguei muito. Não, e a gente sabe que console sempre foi e sempre será uma coisa cara no Brasil, né? Então, assim, desde sempre, né? Então, assim, se o Super Nintendo bombou, foi por conta da pirataria, né? Assim como o PS1 e PS2. Existe uma diferença muito grande no método de consumo, né? E no hábito da população. E olha lá, se for o jogo de Switch, vai pra 400, 500 reais. Exatamente. Agora, um fato engraçado, já que vocês botaram criminalidade no meio. Isso é crime, mano. É que o Nintendo também tinha uns jogos que só a pirataria poderia fazer por você. Era o caso do Ronaldinho Soccer 97. É verdade. Ronaldinho Soccer 97. Cara, esse eu joguei pra caralho. O Sonic pro Super Nintendo só foi possível com a pirataria. Certeza. A pirataria aproxima do mundo os divergentes, né, cara? Pois é, o Ronaldinho, mas ele era do International Soccer. Eles faziam em cima, né? Eles faziam variações desse game, do International Superstar Soccer ou Deluxe. E na época, o Ronaldinho... Na época a gente chamava, né, de Ronaldinho, né? Hoje agora é Ronaldo Fenômeno. Mas na época a gente chamava de Ronaldinho, ele tava super em alta na época, era praticamente o Neymar.
Era um menino Neymar Verdade. dos anos 90. E aí fizeram essa adaptação pro Ronaldinho Soccer, né? Uma outra coisa bacana no... Obviamente, isso tinha em outros consoles, mas o do Nintendo isso possibilitou de uma forma muito mais ampla, que eram os jogos licenciados. Você tinha uma época que tinha muito filme da Disney saindo. Tinha Rei Leão, você tinha Aladdin, você tinha Pocahontas na época também, tinha Pequena Sereia. E aí você tinha esses jogos licenciados que meses depois do lançamento do filme, eu acredito até mesmo durante a campanha de lançamento do filme, esses games já entravam no clima do marketing. Eu me lembro que eu joguei Aladdin, que até fala mal de jogos licenciados, mas eu acredito que esse tá num patamar bem alto, assim, de qualidade. Porque eu acredito que naquela época, né, eles tinham uma preocupação maior com jogos licenciados. A Disney também, ela cuida bem dos produtos dela. Jogos que vieram desses filmes, que foi meio que o auge dos musicais da Disney dos anos 90, como tu citou aí. Aladdin, tem jogo do Rei Leão, jogo do Hércules, e aí começa mais com o PlayStation, né? Tem jogo da Pequena Sereia, da Bela e a Fera, então... A maioria desses jogos são jogos de muita qualidade, entendeu? E não só os jogos referentes aos filmes. Jogos também relacionados ao Mickey, ao Donald, ao Pateta, ao Max. Sempre... Great Circles do Mickey, fantástico. Do Super Nintendo, muito bom. O que tem o Donald e o Mickey, né? Que é o Magical Quest 3. Então, a Nintendo, ela não costumava entregar a licença para qualquer empresa produzir seus jogos. Esses jogos que a gente citou, parte deles eram da Capcom. Mesma empresa responsável por Street Fighter e por tantos outros jogos de qualidade, tá entendendo? E aí, a gente até evoluindo um pouco mais, o Super Nintendo marcou muita gente, mas também teve outros consoles. Eu lembro que outro contato que eu tive, né, foi o Nintendo 64. Não foi um grande contato, mas lá foi onde eu descobri e gostei bastante da franquia Zelda, né? Então, tipo, tá Majora's Mask, que é um jogo sensacional, que a gente morria de raiva, né? Lindo. Porque, primeiro, você era uma criança, você tava jogando um jogo que era todo em inglês, né? E não é um jogo fácil, então você precisa tentar adivinhar, né, o que eles estão falando. Então, lembro que quando a gente jogava, ele vem com guia, né? Até hoje ele vem, né? O jogo da franquia Zelda. Ele veio com guia e aí tinha várias dicas que você precisava tentar entender um pouco mais para jogar o jogo, né? Das raças, do mapa. Foi um contato muito massa assim, que eu tive com o 64. Meu contato com o 64 foi com o Mario Kart 64. Não sei se tu chegou a jogar, Daniel e John. Infelizmente não, mas eu imagino que vai ser ótimo. Esse eu joguei. Mario Kart é bom demais. Joguei os quatro Pokémon controles. Station com os 4 controles, só presta assim. Pokémon Station também, né? Porque até então você só tinha jogado Pokémon no Game Boy, nos portáteis. Aí o Nintendo 64, ele levou as batalhas para um outro nível, né? As batalhas eram em 3D e você jogava com 2, 3, 4 pessoas, tá entendendo? No Nintendo 64. O Nintendo 64, ele não tem um catálogo assim tão vasto, né? A gente só consegue se lembrar de poucos jogos, assim, que marcaram a gente, mas os que marcaram são os jogos, né? E até hoje, se a Nintendo resolver fazer um remake, né, do Zelda, ou então, enfim, trazer esses jogos de volta, eu vou comprar. Eu sei que é um absurdo, né, mesmo sendo valor cheio, mas eu vou comprar pelo fator nostalgia. Os próprios Zeldas do 64, eles foram portados pro Nintendo 3DS, vendeu pra caramba, vendeu que nem água no deserto. Água, coca, latão, água, coca, latão! Zelda, cara, é uma franquia, assim, imortal. Não à toa que tem 3 linhas do tempo pra explicar a divisão dos jogos ali. Mas falando do Nintendo 64 do geral, o Nintendo 64 já começa dentro de uma nova realidade da era dos videogames, dos consoles, em que você tava buscando o maior realismo e, obviamente, tava já investindo dentro da linguagem digital, né, de composição dos games, então as imagens em 3D, a era dos 64 bits, daí o nome Nintendo 64, né, 64 bits. Eu acredito que, embora o catálogo da Nintendo não tenha sido tão vasto, dentro de alguns nomes que eles lançaram dentro desse console, são infinitamente marcantes. Os 2 Zeldas lançados para 64, que eu diga, né? O Majora's Mask e principalmente o Ocarina of Time, que para mim é um dos melhores jogos
já lançados ever. Eu acho ele até melhor do que o Super Mario 64, que é um jogo que eu gosto, mas eu acho que ele ainda tem uns probleminhas e tal. Ele só não é tão cheio de problemas quanto o Donkey Kong. Donkey Kong também teve uns problemas em relação à câmera, que eu não curti muito. O do Nintendo 64, né? Isso, o Donkey Kong do Nintendo 64. Não foi muito bom, que nem tão bom quanto no Super Nintendo, infelizmente. Muito loucura, né? Porque a tecnologia ela vai evoluir e aí a partir do momento que a Nintendo ela precisa produzir jogos em 3D, ela se amarra um pouco, né? Ela não tem a agilidade que é preciso para desenvolver. É tanto que hoje a gente viu o reflexo, né? Ela não compete diretamente, digamos assim, com o PS4, o PS5, com o Xbox em níveis gráficos, porque ela viu que para ela entregar isso, ela vai ter um custo muito elevado e vai demandar muito tempo. Então ela vai mudando a estratégia dela a partir dessas pancadas, né? O Nintendo 64 foi um console bem quisto, né? Por quem teve a oportunidade, mas não foi um console acessível, né? Que nem o Super Nintendo, né? Então já foi um console mais caro, porque a pirataria não conseguia, né, se comunicar. Os jogos também, em sua maioria, eram jogos originais, que eram jogos caros. Então, realmente, já foi um console voltado para quem, na época, tinha mais condições financeiras, né? E aí, acho que até puxando para a realidade de hoje, né, a gente tem o Nintendo Switch, que é um console que está vendendo que nem água, né, em todo mundo. É um console que foi lançado em 2017, já está beirando quase 90 milhões de unidades vendidas. É um grande sucesso da Nintendo, assim, nos últimos anos, né, depois do grande fracasso que ela teve com o Wii U. E aí ela está aproveitando para lançar jogos inéditos, bons, como Super Mario Odyssey, Zelda, né, Breath of the Wild. Também está lançando franquias novas, como Splatoon, Mario Kart. Então, assim, tem coisas que ela está mesclando, né, um novo, e também trazendo coisas antigas. Justamente, quem não teve a oportunidade de jogar Wii U ou 64, ela tá buscando formas, né, de fazer remake ou continuações. Recentemente, ela pegou até o Pokémon Snap, né, que era um jogo de 64, não tive oportunidade de jogar, mas que ela lançou agora como New Pokémon Snap, que é como se fosse uma continuação, e que muita gente gostou e se apaixonou, até tive a oportunidade de jogar recentemente. E realmente é um jogo massa, né? Pra quem não sabe, é um jogo de Pokémon onde você tem que fotografar como se fosse no habitat natural, né? O National Geographic, né? Assiste muito, pronto, é isso. National Geographic dos Pokémons, né? O Pikachu tem hábitos campestres. Exatamente. O Nintendo 64 tem só um grande problema. Aquele controle. Isso aqui é uma porcaria! E do 64 em diante, eu vejo que a Nintendo desandou. Questão de controle. Já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Cara, eu não sei. O controle do Super Nintendo era uma delícia de você pegar. Até na hora de dar um meia-lua X, meia-lua Y, era facinho. Do negócio... O controle parecia uma espaçonave que tinha um negócio no meio que você não sabia onde chegar e tal. O controle não foi muito bem desenvolvido. A Nintendo ela gosta de fazer coisas diferentes, né? Propostas diferentes, controles interativos. Hoje no Switch ela já acertou, né? Assim, a qualidade que ela tem é top. O controle Pro dela é muito bom. E o joystick mesmo normal também é muito bom, assim. Então ela acertou nesses problemas que de fato não era uma coisa muito boa nem de se manusear. E que hoje ela tá surfando na onda de sucesso. Por isso que a Nintendo hoje faz o que quer, né? Preço que quer, porque ela tá surfando no mercado com quase 90 milhões de unidades no console que tem 4 anos. A Nintendo, ela é uma empresa que a gente pode falar que ela arrisca, também ela tenta não arriscar em alguns aspectos, né? A maioria das franquias dela nasceram no Nintendinho, né? O Zelda, Mario, Donkey Kong. E cada geração, ela sempre vai tentando manter esses personagens. E nos videogames, ela sempre tá experimentando, tentando algo novo, né? O controle do Nintendinho, ele é quadrado. Quando foi pro Super Nintendo, o próprio João falou, ele é bem anatômico, ele é gostoso de jogar, dá pra fazer as meia-lua no Street Fighter, no Mortal Kombat, né? Quando foi pro Nintendo 64, o que aconteceu, gente? Eu não sabia nem pegar. Naquela época, eu pensava que era pra pegar de um lado direito e do lado esquerdo, assim, nas pontas, né? Até entender que uma mão tinha que ficar no meio e a outra ponta ficava livre.
Aí Cara, depois é um controle pra 3 mãos, eu não sei. Cara, eu nunca entendi aquele controle. Enfim, aí depois veio o GameCube, não sei se vocês tiveram oportunidade de jogar esse videogame. Também era um controle, ele realmente era bem diferente do 64. Os botões, a localização deles era diferente de qualquer coisa que a gente tinha visto até hoje em controle de videogame. Depois veio o Nintendo Wii, que parecia um controle de uma televisão. Você ficava movimentando com o analógico separado e ligado com o fio. Não sei se vocês estão lembrados do controle do Nintendo Wii. O Nintendo Wii eu joguei pouquinho, mas eu já vi a parada. Tinha um lance também de movimentar. De você balançar com a mão e tudo, chacoalhar. Né? Rebolava sem querer o controle na televisão, quebrava a televisão. Escorregava da mão. No Nintendo Wii, ele tem um controle normal e tem um controle separado, o Nunchaku, que ele é como se fosse o analógico, né? Aquela partezinha separada é como se fosse o meio do controle do Nintendo 64. Vocês depois pegarem fotos ou depois compararem os controles, aquela partezinha do Nintendo 64, do meio, exatamente com o mesmo formato e quase o mesmo tamanho do analógico do Nintendo Wii. Depois eles lançaram o Nintendo Switch, que era tentando pegar aquela vibe dos tablets, não é? É um videogame com controle com a tela. Era na época que toda criança queria ter um tablet e ela foi querer surfar nessa onda. Era um pouco estranho, né? Você ficar com um controle, tela gigante, mas não foi muito aceito no mercado. Aí ela pegou, só tirou esses dois controles, meio que partiu o controle do Nintendo Wii U em 3, transformou no Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch junto nada mais é do que um gamepad do Nintendo Wii U, visualmente, olhando. E é isso, assim, ela é uma empresa que ela sempre arriscou nos controles. Se você pegar o histórico da própria Microsoft e da Sony, você percebe que eles sempre fizeram pequenas mudanças, não é? Nos controles. Eles nunca mudaram disposições, a disposição dos botões ou formato drasticamente, como a Nintendo fez, né? E, a meu ver, ela arriscava muito nos controles. Muito. De todos os videogames. Ela teve muito altos e baixos, né? O último console dela que foi... Teve muito altos e baixos. O próprio Nintendo 64 que a gente tava falando agora, ele não foi um videogame, assim, de muito sucesso, né? Total. Na época, a Nintendo estava procurando uma parceria, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A Nintendo estava procurando uma parceria com alguma empresa para produzir videogames com CD. Ela fez uma parceria com a Sony para lançar o Super Nintendo com CD. Mas, infelizmente, teve alguma... como é que se diz? E a Sony, sabe de uma coisa? Eu vou lançar o meu próprio videogame. E tá aí até hoje, né? Graças a Deus, né? Porque eu também amo os PlayStation, todos, né? Aí começamos uma grande rivalidade. Se você acha que a gente vai ficar só paparicando Nintendo aqui, você está completamente enganado, redondamente, quadradamente, xamente, triangularmente enganado. Porque vamos falar aqui de Sony e a sua inovação nos anos 90, que foi o PlayStation. Cara, em 96, não se falava em outra coisa que não fosse Resident Evil, Crash Bandicoot dos anos seguintes... E toda a magia do 3D que o PlayStation trazia. O PlayStation foi um console, com o passar do tempo, passou a ser cada vez mais acessível. Não era tão no começo do seu lançamento, né? Porque, vá lá, era uma novidade, né? A gente não já ganhava tanto assim, mas nos anos seguintes, ele ganhou uma adesão extremamente receptiva dentro da comunidade gamer e é marcante até hoje. E eu queria saber dos meus amigos aqui presentes aqui, só pra saber qual foi o jogo que abriu pra vocês a possibilidade de jogar o PlayStation. Qual foi o jogo que apresentou a vocês as possibilidades do PlayStation? Não, assim, o PlayStation, né, ele ficou popular por conta de que da pirataria, né? Então, assim, eram jogos muito baratos, né, 5, 10 reais, e todo mundo comprava, todo mundo jogava. Era fácil as locadoras terem, né, esses consoles para você, enfim, jogar, alugar. E assim, quando a gente fala de PlayStation 1, né, minha cabeça é muito Crash, né? Foi um dos jogos mais jogados na época. Também teve Dragon Ball, que também foi muito massa. Teve Dragon Ball GT,
que foi um jogo que na época era muito bem feito, né? Os gráficos 3D, e que marcou bastante. Então, assim, é um console que tem grandes recordações. Pra mim, o jogo que me fez abrir a mente, fez aquele bom. Até então, eu jogava Super Nintendo. Até hoje eu amo Super Nintendo, porque eu amo jogos em 2D. Aqueles sprites bem desenhados e tudo. E eu ficava refutando sempre ir pro 3D, sabe? Mas eu tava na locadora jogando lá um jogo do Super Nintendo, acho que era Super Ghosts in Ghost. Eu vi uma pessoa jogando Resident Evil claro, na TV do PlayStation. Eu olhei assim. Nossa, cara. Nossa, mano. Esse negócio é cinematográfico. Em amplos sentidos, né? Porque as cenas da abertura do game eram de atores reais. Né? As cenas e... Não, mas ali era tosco, muito tosco. Ah, cara, mas pra época que a gente tava conversando, era outras possibilidades. Era tecnologia de ponta. Era o mais... Não, mas com certeza, os jogos também me marcaram muito. Sou um grande fã da franquia Resident Evil, né? Foi um jogo que inovou, principalmente com o 4, Resident Evil 4. Eu vou falar logo jogos que me marcaram muito no PlayStation 1, porque eu acho que eu não posso dizer que eu sou nintendista ou sonista, porque eu tenho os consoles da Sony, todos os consoles da Nintendo. Eu me divirto nas duas igualmente. Sony eu uso mais pra quando eu vou jogar sozinho. Nintendo eu jogo mais com os amigos. Meu par, eu chamo a galera, tipo Nintendo Switch, joga 8 pessoas ao mesmo tempo. Mas na época, nos anos 90, jogos que mais me marcaram no PlayStation 1 e que eu jogo e que eu amo até hoje é o Resident Evil 2, Silent Hill, não sei se vocês conhecem essa franquia. Conheço demais, inclusive por Nossa senhora. Tá devendo jogo novo, viu? Tá devendo jogo novo, Silent Hill. Tá devendo. O próprio Crash também, que o Daniel falou, foi lançado o Crash 1, 2, 3, foi lançado um Crash de corrida, Crash de party, enfim, Crash era a crista da onda, né, nos anos 90 também, no PlayStation. Era meio que o mascote, né, era o mascote da Sony, hoje não mais. Só que naquela época ele era tido como o Mario da Sony. Outros jogos que me marcaram também foi o Vigilante 8, que era um jogo, gente, de carro se destruindo. Eles ficavam atirando nos outros e soltando míssil. Era semelhante ao Twisted Metal. E é uma joguei demais. Eu pensei que tu tava falando do Twisted Metal, porque o Twisted Metal... todo mundo conhece o Twisted Metal, só que esse jogo tem a mesma pegada, tá entendendo? Gostava porque a física dos carros era mais realista nas atrações das rodas e dava pra fazer comandos com controle, tipo golpes de Street Fighter pra soltar um míssil mais forte, tá entendendo? Ou uma bala mais rápida, ou um campo de força, ativar um campo de força. Então você ativava fazendo os comandos no controle. Eu achava mais dinâmico e tal. E o outro jogo, pra encerrar aqui, que me marcou muito na época, foi o Castlevania Symphony of the Night. Cara, mano, eu joguei muito jogo, cara. Porra, bicho, isso foi um grande trunfo. Incrível que pareça, já era um jogo em 2D, né? Um jogo em 2D no PlayStation fez um enorme sucesso. Não consigo nem lembrar de outro jogo 2D no PlayStation, né? Que o 2D era uma coisa bem característica do Super Nintendo, do Mega Drive, com o PlayStation 1 que tenha feito tanto sucesso que nem o Castlevania Symphony of the Night. Die, monster! You don't belong in this world! Tem alguns jogos do PlayStation que eram em 2D que eles já vinham do arcade, né? No caso foi o Metal Slug, ele era do arcade, aí foi pro PlayStation. E o arcade, né, como aqui a gente tá falando, as máquinas de fliperama, né, obviamente. E, assim, a parte hardware do arcade era mais desenvolvida do que os jogos do Nintendo, por exemplo. Os arcades, eles sempre tiveram um investimento maior, porque eram videogames mais caros, vinha com televisão, só empresas, shoppings que compravam esse negócio, né? Não era pra você comprar e ter um arcade em casa, porque era uma fortuna. Então, realmente, o hardware era muito mais robusto. Então, mais potente, tá entendendo? Muito, muito mais potente. Vários jogos foram adaptados pro Super Nintendo, pro Mega Drive, né, que vieram dos arcades. E os ports, eles não eram tão bons, né, eu não vou dizer tão bons. Eles também eram bons. Só que a gente sentia que o jogo era um pouco mais lento, tá entendendo? Algumas coisas eram cortadas. Sempre eles tinham que dar esses pequenos cortes para que o videogame doméstico pudesse suportar a adaptação dos arcades.
Agora eu vou te dizer uma coisa em termos de apresentação. A primeira vez que eu vi um PlayStation foi com um jogo de arcade que foi pro PlayStation, que foi o King of Fighters 97. Story moves. Eu gostei, eu pensava que era a mesma coisa do Nintendo. Na época, cabeça de criança, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. Achava, bobamente, que aqueles eram jogos que poderiam ser rodados no Nintendo, só que eram em formato CD. Mas quando eu fui prestar mais atenção, eu vi que a capacidade gráfica tinha muito mais cor. E eu achava até que eu poderia ser um comparativo com o Super Mario, porque eu achava que não tinha nenhum jogo mais colorido, com mais potência de cor do que o Super Mario hoje, na época. Eu achava, né? Eu não tinha chegado ainda ao Nintendo 64, quando eu vi o PlayStation pela primeira vez, eu cheguei um pouquinho depois. E aí, depois disso, eu fui apresentado ao Resident Evil. Aí sim, meu amigo, eu fui apresentado ao que era, de fato, PlayStation na época. Porque eu nunca tinha visto um jogo 3D até aquele momento. Em um jogo próprio do PlayStation, né? Quando eu vi aquilo... Primeiro, eu já gostava de filme de terror porque eu era um moleque muito do atrevido. Já assistia filme de terror quando era criança. E aí eu fui inventar de ver aquilo. Eu tava na casa de um primo que tinha ralado muito pra comprar aquele PlayStation. E a gente tava jogando junto. Eu até falei isso num episódio anterior com a Rebeca. Foi franquias de videogame que fazem aniversário. Quem quiser dar uns pulinhos pra trás aqui no nosso roteiro cast, eu falei sobre isso. Cara, a cena que o personagem tá passando num corredor, tá tocando música nenhuma, e pula 2 Rottweilers direto da janela, quebrando tudo, fazendo um barulho do capeta. Meu irmão, o coração ficou assim, batendo a 1000 por hora, que eu tive um troço do susto tão grande que eu tinha levado. E aí naquele momento foi a apresentação da potência que eles podiam apresentar. E aí depois veio Tony Hawk, Crash, Bandicoot. E depois disso veio o PlayStation 2, que pra mim é, depois do Super Nintendo, o melhor console já lançado. E aí, meu amigo, o mundo deu 360 novamente. E eu vi a partir de um jogo que não é tão importante assim, mas eu fui vendo melhor como ele funcionava, o PlayStation 2, a partir desse jogo, que foi um jogo licenciado do filme do Homem-Aranha. Quando foi lançado o primeiro filme do Homem-Aranha para os cinemas, teve um jogo licenciado para PlayStation 2. E aí eu vi uma gameplay numa locadora na época e eu, nossa, cara, o que é isso? Não, é que chegou o PlayStation 2 aqui na locadora e tal, eles não estão jogando, né? Aí eu já fui perguntando, e quanto é? Aí o cara falou, é R$1 a hora, viu? Aí, nossa, cara, que caro! A hora era 50 centavos no PlayStation. E no PlayStation 2 era R$1. É o PlayStation 2, o console mais vendido, né, da história. Então, assim, não é qualquer console que consegue fazer isso, né? Quase aí 160 milhões de unidades vendidas, né? O Brasil foi uma febre, eu acho que dificilmente uma pessoa, né, que tem essa nossa idade aí, com 25, 30 anos, mais de 30 anos, não teve contato, né, com o PlayStation 2. E aí, no PlayStation 2, muita franquia marcou, né? Pra mim, que realmente sou fã da franquia, né, tem Resident Evil 4, que inovou, né, todo um segmento, uma câmera em terceira pessoa, fez toda uma inovação no mercado, né. Tem Deus da Guerra também, que foi um grande sucesso. I will have my revenge! É impossível você esquecer das cenas, né, de sangue, de horror, né, de Deus da Guerra 2. Então, assim, foram grandes cenas de ação. Sexo e violência no talo. Sexo e violência então, assim, no talo, nunca tinha visto isso. Incrível. Também teve GTA, outro grande jogo que foi um grande boom da franquia, que até hoje vende milhões e milhões e milhões de unidades. Teve Shadow of Colossus, que pra mim foi uma grande franquia que eu conheci lá, que é muito parecido com Zelda, né, digamos assim, conceito, mas que é um grande jogo. Fora isso, teve muito jogo de Dragon Ball, que era muito viciante, é Dragon Ball Budokai, né, tem X2, 3, enfim, que foram muito marcantes e bons, né, de se jogar. Teve Tekken, Silent Hill. Então, assim, foi um console que foi a febre, durou muito tempo, né, no mercado, acho que quase 10 anos. Vendeu muito. A pirataria novamente aqui, acho que deu seu último grito, né?
que depois disso não foi tão forte, mas que impulsionou esse console para todo mundo ter acesso. PlayStation 2, considero, assim, falando logo de antemão, o videogame mais importante da história. Eu amo Nintendo, amo Game Boy. Bora ser franco, né? Nessa hora de falar qual que foi e qual que representou mais, assim, os gamers, tanto não só na venda dele, né? O catálogo, a quantidade de jogos lançados. Concordo contigo, eu também acho que o PlayStation 2 foi o console mais importante da história, não é à toa que ele foi o que vendeu mais, mas foi onde trouxe mais inovação, né, em tecnologia e gráficos para toda uma geração, e foi onde também a PlayStation se consolidou. Tem até a brincadeira do Yuji, né? PlayStation. Que tá o nível de popularidade. Então assim, até hoje, né? Quando a gente fala de console, a gente fala de PlayStation. A gente não sabe nem se é o 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Mas no imaginário das pessoas, a marca PlayStation, ela é muito mais forte, né? Então, você pensa em console, você pensa em PlayStation. Até quando eu fui comprar o 4, eu nem pensei em Xbox, nem nada. Foi PlayStation. PlayStation 2 para mim foi o último console que eu joguei, né? Digamos assim. Eu não joguei o 3. E aí depois eu fui direto pro 4 para matar a saudade dessas franquias. O PlayStation 2, ele foi, sem sombra de dúvida, o videogame mais importante da história. Eu amo a Nintendo, eu tenho todos os videogames dela, como eu falei pra vocês. Mas é um videogame que até hoje as pessoas procuram e querem ter ele. Eu falo isso porque eu trabalho na loja de videogame já há 5 anos. E antes disso eu trabalhei em outra loja. E é incrível a procura de gente todos os dias nas redes sociais, mandando mensagem perguntando se tem PlayStation pra venda. PlayStation 2. O PlayStation 2 é um negócio tão bom que você pode jogar até Super Nintendo nele. Com o emulador de muitos jogos. Acho que vocês já fizeram isso já. Eu não cheguei a usar emulador. Não, mas não era nem emulador, não. Era um CD, né? Que aí tinha os jogos, né? É porque eles chamam meio que de emulador, sabe? Esse CD. Eu lembro que era 7.000 jogos, né? Tinha um número bem grande, assim, né? Que você comprava o CD, às vezes tinha até nas revistas, né? Que você comprava a revista, aí via o CD e aí você podia jogar. O PlayStation 2 representou o final do auge das locadoras. Elas meio que começaram na época do Master System, do Nintendinho. Os anos 90 foi marcado pelo Super Nintendo, pelo Mega Drive, pelo Nintendo 64, pelo PlayStation 1, as locadoras. Eram muito caros os videogames, então a maioria das pessoas iam jogar, né? Era 25 centavos, era 50 centavos a hora. E quando chegou o PlayStation 2, eu acredito que muitas pessoas começaram a ter o poder aquisitivo melhor, principalmente as pessoas que já eram gamers nos anos 90, né? Que quando você é criança, você não tem dinheiro pra nada. Mas dos anos 90, no começo dos anos 2000 até 2005, enfim, essas pessoas já estavam trabalhando, elas já tinham condições de comprar videogame, as pessoas que foram crianças, né? Nos anos 80 e nos anos 90. Então, era mais comum uma pessoa ter um videogame em casa. Também pela questão dos jogos, pela facilidade da pirataria. É muito raro você encontrar uma pessoa que tem um PlayStation 2 e tem um jogo original, né? Ela tem um monte de jogo pirata. Começaram a destravar, liberaram um universo aí. Eu acho que nem existe, né, essa pessoa que tem jogo original do PS2 e PS1. Que de fato a pirataria tentou. Tem isso, mas o mais engraçado é que essa coisa da pirataria, digamos assim, ela possibilita a criação de jogos únicos. E são sensacionais. Por exemplo, os Mugen, né, da vida. E antes era uma coisa mais do computador, aí tiveram algumas adaptações para PlayStation 2. Aqueles Marvel vs Capcom com zilhões de personagens. Sei lá, do Chaves até personagem... O Sonic que tava no meio e não sei o que. Um carnaval de referências. E também teve os mods de GTA, um dos jogos que definiram o PlayStation 2, né? Porque o GTA foi um grande jogo de mundo aberto, expansivo demais, né? O 3, o Vice City e o San Andreas, né? Depois o Liberty City Stories, porque ele é uma franquia que começou, na verdade, no PlayStation, depois foi pro PlayStation 2. E aí, o San Andreas, que é o mais popular desses já lançados, e aí abriu a possibilidade para todo tipo de adaptação. Tipo GTA, San Andreas, TUF versus Ceará Amor. São as torcidas organizadas do Ceará e do Fortaleza.
GTA que toca forró. Aí você vai pro Guitar Hero, que é outro jogo sensacional. Muito PlayStation popular, 2. GTA Tropa de Elite. Também tem outro filme. aí, ó. Aí você tem Guitar Hero, Nossa, Rock Guitar Nacional, Guitar Guitar Hero Aviões do Forró. Guitar Hero Legião Urbana, Guitar Hero Iron Maiden, Guitar Hero... Soltaram a coleira, né? Soltaram a coleira e a galera pegou, foi fazendo mod por cima de mod ali. Realmente, João, era uma coisa que só era possível com a pirataria, viu? A gente jogar Guitar Hero com músicas nacionais, a gente jogar essas dezenas de GTAs modificados, e uma das melhores coisas pra mim foi poder jogar jogos traduzidos, mano. Pensa, o Deus da Guerra, traduzido, mano, 1 e o 2. No Nintendo, eu já cheguei a pegar um mas era muito difícil. Mas é muito raro. Até hoje a Nintendo não gosta de traduzir. Mas muito difícil mesmo. Mas aí, essas versões, Daniel, do PS2 não eram oficiais, eram feitas por fãs também. É por fãs, não, total. E aí, tipo, aquele lance da locadora que tu falou é muito verdade. Quando da pirataria, o PS2 reinava. E aí eu lembro muito fortemente que quando chegou o PS3, até algumas locadoras tentaram, né, se adaptar a essa nova tecnologia, mas como ela exigia que fosse tudo oficial, né, então jogos originais, tudo original, o custo era muito elevado, né, e aí foi onde o PS3 começou. No PS3, confesso que eu não tive muito contato, foi um console que eu via muito conteúdo que, enfim, saía, né, The Last of Us, Deus da Guerra também, tinha alguns jogos, mas não tive muito contato, né, eu fui ter contato com esses jogos, PlayStation 3, por meio do PS4, né? Antes, depois eu comprei o PS4 e aí sim, eu tive a oportunidade de jogar os remakes, os remasters, né, da vida. E aí no PS4 foi onde a entrega foi muito massa, né? Assim, a qualidade dos jogos que eu vi no PlayStation 4, eu acho que eu não em console nenhum, assim. Eu gosto também muito da Nintendo, mas eu sei que se eu quero a narrativa, um jogo muito bem construído nesse sentido, eu só vou encontrar no PlayStation 4. Assim, The Last of Us 2 ou 1 que saiu, qualidade técnica de tudo, não vi nenhum jogo entregar isso, né? Ghost of Tsushima, a mesma coisa. Então, assim, são jogos muito bons, mas a gente sabe que o PlayStation 4 ele tem uma entrega que nenhum outro console tem nesse sentido. Verdade. Videogames de nova geração que concorrem com ele, né? Como o Xbox, né? E que consegue produzir jogos com narrativas mais imersivas, né? Do que comparando com a Nintendo, né? São jogos... Chamam hoje de narrativa cinematográfica. Hoje a Nintendo, ela tem um Zelda, né? Tem um Mario Odyssey, mas a gente sabe que o foco não é a história, né? Esse é um jogo divertido e os jogos da Sony, né, o PlayStation 4 e agora que já se entrou no PlayStation 5, são jogos muito cinematográficos, né? Com grandes narrativas, com grandes histórias. Grandes produções, grandes gráficos, grandes trilhas sonoras, tudo grande. Menções honrosas. Pois é, né? A gente já falou aqui dos dois grandes medalhões dos consoles, Nintendo e PlayStation. E agora a gente vai falar de menções honrosas com consoles que a gente poderia ter falado, que você com certeza deve achar que faltou, mas a gente cita aqui e agora. Ailson Andrade para falar qual console que você acha que também deve ter um carinho especial dos fãs, uma atenção especial. Bem, como nós seguimos só a linha Nintendo e Sony, né? A gente sabe que a Microsoft é uma empresa importantíssima, né? Eu, no final dos anos 90, jogava muito no PC. Tipo Age of Empires 2, Doom, Quake, jogos de PC clássicos. E quando ela resolveu lançar o próprio videogame dela, foi assim um marco, né? Apesar de não ser muito conhecido, o primeiro videogame antes do 360, eu acredito que a Xbox é assim, um videogame tão bom quanto os PlayStations, né? Em geral. A principal concorrente também da Nintendo nos anos 90, né? Também não dá pra deixar de citar o Master System, Mega Drive, Dreamcast, Sega Saturno. Foram videogames incríveis. Claro que mais ainda o Mega Drive, né? Porque é um videogame que até hoje ainda é vendido em lojas. E outro videogame também que eu não vou deixar de citar são os portáteis da Nintendo. E o meu favorito,
que vocês já devem saber, é o próprio Game Boy. Poderia mostrar uma história aqui especial que você organizou uma festa de Game Boy na Milton Games. Poderia compartilhar pra gente? Nossa, mano, quase que eu ia à falência com aquela festa, enfim. Gatilhos aqui. Gatilhos de falência aqui. Alerta de gatilhos. Aí como é que foi? Tu organizou uma festa de aniversário pro lançamento do Game Boy? Lá na Milton Games, onde eu trabalho e organizo campeonatos lá de videogames, qualquer um dos mais conhecidos, né? O Nintendinho ou a PlayStation 4. E a gente tem uma mania de fazer os aniversários dos videogames. Quando o videogame completa uma data muito importante, tipo, o Mega Drive completou 30 anos em 2018, a gente fez o aniversário de 30 anos do Mega Drive. Deu muito certo, deu muita gente. Bora continuar fazendo esses aniversários. Faz o bolo em forma do videogame, tudo temático, tá entendendo? E claro, tem vários campeonatos. Bicho, o bolo. Quem for de Fortaleza e tiver ouvido a gente, ó, quando tiver festa de aniversário de videogame, todo mundo cola lá na Milton. Se algum videogame for completar alguma data importante, tipo 30, 40 anos, certamente a gente vai estar fazendo o aniversário dele. Então, esse do Game Boy, eu sou muito, muito fã de Game Boy, galera. E era meu sonho fazer um evento só de Game Boy. Quando o Game Boy completou 30 anos, que ele é de 89, né? Em 2019 ele completou 30 anos, aí eu fui inventar de fazer uma festa lá e eu não medi esforços. E não tive pena no meu bolso pra fazer a festa, tá entendendo? Ó, pra ter ideia, um dia antes da festa, eu tava fazendo docinhos em forma de cartucho de Game Boy. Só pra ter ideia. Não, bicho. Caraca, mano, o bicho não tava na massa mesmo. Parte da minha coleção de fitas repetidas eu coloquei como sorteio das pessoas que foram nesse evento no dia e fiz campeonato de 6 jogos. Fiz campeonato de um jogo de corrida, o F1 Race, um jogo de navinha, Solar Strike. Fiz campeonato de Tetris, que foi o único que eu consegui ganhar em primeiro lugar. Eu tô até com um troféuzinho ali. E Pokémon Red Blue, a gente fez campeonato disso lá, porque eu não sei se vocês sabem, no Super Nintendo tem uma fita que foi lançada oficial pra você jogar jogo de Game Boy no Super Nintendo. É uma fita que em cima dela tem entrada pra uma fita menor, pra você poder jogar jogo do Super Nintendo. Então, um adaptador, no caso, isso, né? Isso. E ele foi lançado pela própria Nintendo, esse adaptador. Então, esse evento foi todo feito jogando no Super Nintendo, os jogos de Game Boy. A gente colocava esse adaptador e colocava fita. Tem um desses adaptadores que tem entrada para cabo link. Então a gente jogava com o Super Nintendo linkado no outro, com 2 TVs. Foi o meu sonho fazer esse evento e eu fiz acontecer. Eu não me arrependo, cara. Toda vida que eu me lembro desse evento, me dá vontade de, sei lá, chorar. Momentos de emoção aqui. Nossa, mano. Eu teria que achar. A gente ainda tinha muito papo pra botar aqui em jogo sobre os melhores consoles, mas vamos ficando por aqui. Maílson, quero agradecer aqui a sua presença por ter compartilhado muito de sua sapiência gamer conosco. Nós, reles jogadores aqui, você, cara que organiza eventos e tudo mais. Deixa agora o seu contato aí pra gente interagir com você nas redes sociais e também da Milton Games. Bora lá. Lá da Milton Games, vocês que gostam de campeonatos, de eventos de videogame, a gente não organiza só lá, a gente também organiza no Sana e em outros, Feira do Conhecimento, eventos de grande porte também. Lembre que eles dão abertura, né, o espaço para os retro games, e a loja, o foco mais é retro game, então a gente tenta sempre manter Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2 como base dos campeonatos. Mas vocês podem seguir o Insta da loja, a Milton Game Retro. Podem seguir também o meu Insta, Maílson_Andrade. E se vocês gostam de Game Boy, vocês podem seguir o Insta do Game Boy Clube, que eu faço parte lá também. E eu tenho uma página Plane Game Boy. Eu faço, como já falei pra vocês, pequenas gameplays de Game Boy de 1 minuto. Se vocês quiserem dar uma sacada lá depois, sempre tô postando sobre algum joguinho novo que eu tô descobrindo ou conhecendo. E muito obrigado pelo convite, viu? Desculpa qualquer coisa, eu não sou um expert em jogos, na verdade. Isso, rapaz, que eu isso, gosto mais, eu gosto de jogar mesmo. Olha a falsa modéstia, olha a falsa modéstia. Não, mano.
E é muito bom bater esse papo com vocês sobre os jogos que marcaram os videogames. É um papo que realmente renderia uma madrugada inteira, que eu não falei nem 0,0,1% dos jogos que eu gosto. Mas muito obrigado pelo convite e se vocês quiserem um dia bater um papo novamente comigo, é só chamar. É isso. A gente chama sim. Eu também vou me despedir aqui de vocês. Foi um papo massa, né? Estarei aqui junto. Sempre que eu falar de game, né? A gente vai ficar procurando. Sempre vou aparecer aqui junto com o John. Que a gente são meio que os representantes, né? Desse tema lá no Roteiro Nerd. E é isso. Até a próxima. Lembrando que se você quiser comentar algo sobre esse podcast, você pode seguir o Roteiro Nerd nas redes sociais, @Roteiro Nerd com 2 Ds. Estamos ativos no Instagram, Twitter e Facebook. Siga a gente lá, veja os nossos stories, dê like nas nossas postagens. Nós somos super ativos nas mídias sociais e também no nosso site, roteironerd.com. Lá tem conteúdo quase que diariamente com vereditos de séries, filmes, jogos, livros. A gente fica por aqui, agradecemos a audiência de todos vocês. Acompanhem os nossos próximos lançamentos no Roteiro Cast no Spotify, Deezer, Google Podcast, tá certo? E até mais. É isso, valeu, gente. Au!